Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, de estudo desse nosso precioso e amigo e singelo e humilde canal ABC da Ciência Espírita. Hoje, dia 5 de março de 2023, eu vos convido mais uma vez a iniciarmos essa pequena página da nossa sementeira para que não deixe de curtir nosso canal com o pensamento de, sobretudo, de divulgação da doutrina espírita, para que possa chegar àqueles ouvidos tão necessitados de consolos verdadeiros, que a palavra vazia, sem a razão explicativa dos fatos de Jesus e da sua vida, possam lhe chegar, sem esse manancial que é as explicações racionais da doutrina espírita. Faça esse gesto de amizade com Jesus. Divulgue a doutrina. Curta e compartilhe. E peça para se inscrever nesse canal. Queridos irmãos, vamos abrir agora a nossa lição de hoje do nosso querido livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição é a 92, Madalena. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, disse-lhe, Mestre. João capítulo 20, versículo 16. Diz Emmanuel, dos fatos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Somos naturalmente compelidos a indagar por que não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhe servira de mãe, ou aos discípulos amados. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência de si mesmo para seguir o Salvador, como a inesquecível obsidiada de Magdala. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, mas não pelos vícios. Madalena, porém, conheceu o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contato de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. Bela lição para iniciarmos o dia, a nossa semana, e esse nosso contrato com Jesus, com a doutrina espírita e com a mediunidade. Como diz aqui a lição explicada por Emmanuel, bastou a Madalena o primeiro contato, o primeiro único contato com Jesus para se transformar, para abandonar todos os vícios e segui-lo, confiante da sua palavra, confiante do trabalho redentor que tinha com ele, e não esmoreceu um segundo de sua jornada, não se desviou 1 milímetro em dúvida sobre o trabalho que tinha de realizar. Quantos exemplos, que manancial de exemplificação Madalena tem a dar a nós que somos ainda pequenos obreiros no contato com Jesus.
pequenos obreiros do estudo doutrinário, pequenos obreiros da mediunidade, mas que tenhamos pelo menos um grão dessa vontade de Madalena, de nos transformarmos verdadeiramente e de seguirmos com confiança a palavra de nosso amado Jesus Cristo. E seguimos para o nosso estudo fecundo de hoje. Que assim seja. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos estudar, apenas reforçar o final do nosso estudo anterior, que é sobre os princípios fundamentais do Espiritismo, a mediunidade. Vamos refletir sobre o caso da médium Eulália. O que ela traz para a gente de tão especial, de tão importante, sabendo que o estudo da mediunidade ele é vasto, desde os seus princípios morais, os seus princípios sutis que nós apresentamos aqui, que procuramos localizar aquilo que forma a base da mediunidade, mas o estudo é tão belo quanto vastíssimo em ciência, em filosofia e mesmo na acepção do trabalho ou da necessidade da fixação da mediunidade, o seu compromisso individual e coletivo. Como disse na lição inicial do Caminho, Verdade e Vida, sobre Madalena, em que Jesus, sobretudo, ao aparecer para ela, demonstra claramente que a sua boa nova será para todos aqueles que necessitam e para, sobretudo, todos aqueles que têm nele a verdadeira transformação de si próprio. E a gente se destaca, então, no estudo do caso da médium Eulália, trazida pelo nosso irmão André Luiz no livro No Mundo Maior. E a gente precisa, então, fazer um resumo, né, de quais são os pontos necessários para o desenvolvimento da mediunidade. Primeiro, saber que a mediunidade é uma disposição orgânica facultada a todas as pessoas. Então, nós temos em cada organismo uma predisposição a um tipo de mediunidade. Segundo, não existe mediunidade propriamente em ação se não houver o concurso de um espírito. Não existe, portanto, a possibilidade de uma pessoa querer a todo instante invocar as suas ações, movimentar uma cadeira, falar num pensamento elevado, sem que haja com isso um espírito que esteja ali, sem que haja ali um compromisso daquele momento. Portanto, a mediunidade ela não pode ser uma profissão, porque ela não está ao belo prazer da vontade do médium. É preciso, portanto, que haja um espírito e que nós sabemos que se comunica com cada ser através da irradiação do pensamento, que a gente vai ver daqui a pouquinho. É necessário também o desenvolvimento moral para atrair os bons espíritos, aumentando assim a possibilidade de servir, dando equilíbrio também funcional ao corpo, a fim de dar plena potência aos mecanismos biopsíquico e espirituais, tão bem tratados por André Luiz. É necessário, como vimos em Erasto, o desenvolvimento intelectual, por isso que existe estudai, ide, estudai e servir. Por quê? É através do estudo que a gente se desenvolve intelectualmente e, no caso, permite ao Espírito que de nós nos aproxima para fazer a comunicação, aquela comunicação instrutiva, aquela comunicação aureolada pelos conhecimentos necessários ao nosso desenvolvimento moral coletivo. Esse espírito ele precisa de um repertório à sua disposição que se encontra
através do manancial do quê? De conhecimentos daquele médium. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas esse manancial, portanto, intelectual do médium, ele pode estar não só nessa existência, mas em existências pretéritas, que, no caso, o espírito, ele vai acessar aquele manancial de conhecimentos para dali, sim, organizar o seu material, tá certo? E fazer a sua comunicação. Isso é muito importante. E se, por último, é necessário, como nós vimos, né, que se desenvolva a mediunidade à luz da assistência de uma casa espírita, mas uma casa espírita comprometida com seriedade. E é fundamental que quem nos apresentar aqui, que essa casa espírita, ela tenha uma assistência amiga. E é onde se diferencia a fé raciocinada, que tem o fundo, o desenvolvimento pleno, a uma integração com a razão, mas sem se desprender do amor fraterno. E aquela fé intelectualizada, que é uma fé que busca, sobretudo, mergulhar nos livros, mergulhar nos assuntos, mergulhar nas teorias espíritas e se desvincular do seu propósito fundamental, que é a transformação. Seja a transformação de si próprio através do burilamento dos seus orgulhos, como sobretudo servir. E quando nós estabelecemos, né, uma visão, uma assistência ao irmão encarnado em processo de desenvolvimento da sua mediunidade, através de análise ou através de uma simples fé intelectualizada, ou seja, desprovida daquele sentimento de amor, de fraternidade, nós atrapalhamos o desenvolvimento daquele médium. E foi isso que o nosso querido André Luiz trouxe no livro O Mundo Maior, no capítulo sobre a mediunidade, o caso da médium Eulália. E é isso que o caso da médium Eulália ela traz, né? Ela traz a distinção da fé raciocinada e da fé intelectualizada. Ela relata os obstáculos sofridos pela médium Eulália, que de um lado, né, tem seu desenvolvimento um pouco dificultado pelo rótulo do animismo, ou seja, os irmãos que lá estavam também imbuídos do sentimento de desenvolvimento, né, do espiritismo, mas eles estavam presos ao quê? A uma fé intelectualizada. Ou seja, a cada lição que eles recebiam, eles não olhavam pelo prisma do conteúdo espiritual. Eles olhavam somente pelo prisma do quê? Daquelas teorias que poderiam inferir uma falsificação naquela comunicação. Não estavam ali verdadeiramente imbuídos de quê? De olhar para aquelas lições que ela trazia sob um prisma de quê? Da elucidação, da edificação. Eles estavam ali buscando, antes de mais nada, olhar somente pelo prisma do quê? Da validade daquela comunicação, à luz de quê? Das interpretações que já foram feitas e estudadas por diversos irmãos, como Richer e outros mais. Então, havia também uma necessidade de quê? Do desenvolvimento da irmã Eulália. Dado o seu pouco escasso conteúdo espiritual e intelectual, para que pudesse servir de material mental para as mensagens do Espírito que ali buscava se comunicar com ela. Vamos seguir então a uma pequena leitura do trecho, né, do livro e desse capítulo, que é extremamente elucidativo. Então diz o irmão Calderaro a André Luiz: analisa a irmã Eulália e reconhecerás que o estado receptivo mais adiantado lhe pertence. Dos 8 cooperadores prováveis, é a que mais se aproxima do tipo necessário.
No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Que amigo médico? Era o espírito que buscava se servir da irmã Eulália para estabelecer as mensagens necessárias ao desenvolvimento daquele grupo de estudo de trabalho espírita. Prosseguindo então, André Luiz. No entanto, o nosso amigo médico não encontra em sua organização psicofísica elementos afins perfeitos. Nossa colaboradora não se liga a ele através de todos os seus centros perispirituais. Não é capaz de elevar-se à mesma frequência de vibração em que se acha o comunicante. Não possui suficiente espaço interior para comungar-lhe as ideias e conhecimentos. Não lhe absorve o entusiasmo total pela ciência, por ainda não trazer de outras existências, nem haver construído, na experiência atual, as necessárias teclas evolucionárias que só o trabalho sentido e vivido lhe pode conferir. Então está aí localizar a necessidade do estudo para que possamos servir de quê? De instrumento, de manancial, de um pensamento mais desenvolvido para que os nossos queridos espíritos possam de nós extrair os conteúdos necessários às suas mensagens. E continua. Eulália manifesta, contudo, um grande poder, o da boa vontade criadora, sem o qual é impossível o início da ascensão às zonas mais altas da vida. É a porta mais importante pela qual se entenderá com o médico desencarnado. Este é seu turno para realizar o nobre desejo que o anima, vê-se compelido, em face das circunstâncias, a pôr de lado a nomenclatura oficial, a técnica científica, o patrimônio de palavras que lhe é peculiar, as definições novas, a ficha de renome que lhe coroa a memória nos ciclos dos conhecidos e dos clientes. Poderá identificar-se com Eulália para a mensagem precisa, usando também, a seu turno, a boa vontade. E adotando esta forma de comunicação, valer-se-á, acima de tudo, da comunhão mental, reduzindo ao mínimo a influência sobre os centros neuropsíquicos. É que, em matéria de mediunismo, há tipos idênticos de faculdades, mas enorme desigualdade nos graus de capacidade receptiva, os quais variam infinitamente como as pessoas. Ela, contudo, apesar da sua verdadeira boa vontade, ela se declinava pouco ao estudo e, portanto, nessa existência, a despeito das existências passadas não ter se desenvolvido de forma necessária do ponto de vista, a oportunidade, né, para que o irmão espiritual pudesse ter elementos. Agora, é bom que a gente se fale que elementos são esses. É muito simples. Como nós vamos tocar, né? Ou fazermos uma operação, o médico, ele não dispõe, o cirurgião, dos instrumentos necessários para aquela boa operação. É a mesma coisa. O espírito, quando vem dar a mensagem, ele vai buscar em nosso intelecto o que? Os instrumentos, que são o que? Os pensamentos desenvolvidos, as ideias. E com isso ele faz o que? Ele monta então a sua comunicação com base, ou seja, no que nós já trazemos, o que temos desenvolvido, e assim ele lança por irradiação o que? Aquele pensamento, tá certo? Isso é diferente na ausência então desse desenvolvimento. Os espíritos têm que ditar palavra por palavra, e às vezes letra por letra, tornando muito penosa. E é por isso que é necessário, tão importante e necessário, o estudo. Quando o irmão e a irmã falam da preguiça mental, não se sinta por isso, irmão, minha cara irmã, diminuído.
não se sinta ofendido. Há uma necessidade de estudo para quê? Para que possamos entender, compreender, abrir nosso canal intelectual às mensagens, sem as quais os nossos irmãos espirituais não terão elementos para formular as boas mensagens necessárias para o nosso desenvolvimento. Então, nós vemos aqui que o espírito ele utiliza o conhecimento latente que existe lá no nosso irmão médium. Aí ele formula o pensamento dele com aqueles pensamentos, né, dispersos que já existem lá, irradia para o médium, e aí o médium transmite esse pensamento irradiado para o papel. Então, ou seja, o conhecimento que o médium traz, e não é assim, não é que o espírito, ele precisa do conhecimento, ele precisa do conhecimento que o médium já traz registrado para quê? Para que ele possa formular o conhecimento que ele já tem com as palavras, com as ideias que o médium tem, para que não tenha que ditar para ele o que? Palavra a palavra. Então, por isso é necessário esse estudo sempre constante do médium. E aí, ao formular todo o pensamento que ele tem, aí sim ele passa a irradiar para o médium, que vai conseguir então transmitir aquele pensamento irradiado para o papel. Tá bom, meus irmãos? Entenderam esse mecanismo? E por fim, né, nós vamos identificar então a questão dos irmãos que estão participando do desenvolvimento, né, junto com Eulália. Então, eles fala-lhes, né, nos comunica André Luiz. E a tese animista apareceu como tábua de salvação para todos. Ou seja, ao invés de debaterem sobre o conteúdo da mensagem, a conversação se transferiu para complicadas referências do mundo europeu. Falou-se extensamente de Richer, do metapsiquismo internacional. Pierre Janet, Charcot de Rochas, Aksakov eram cada passo trazidos à batalha. Então, ao invés daquela fé raciocinada de entender o conteúdo, de penetrar nas lições apresentadas, o grupo descambava sempre para o quê? Para a fé intelectualizada. E aí, ou seja, o comunicante, ele ficava tolhido ainda em desenvolver de um lado, se de um lado a nossa irmã Eulália não tinha aquele, né, conteúdo ainda, manancial ainda, intelectual para trazer, possibilitar as mensagens de cunhos mais científicos. Por outro lado, os irmãos amigos, né, de Seara Espírita estavam ali com ela comungando apenas de pensamentos intelectuais sobre a doutrina espírita. Então, dizendo aqui o irmão Calderaro André Luiz, nossos amigos encarnados nem sempre examinam as situações pelo prisma da justiça real. Eulália é colaboradora preciosa e sincera. Se ainda não completou as aquisições culturais no campo científico, é suficientemente rica de amor para contribuir à sementeira de luz. Encontra-se, porém, desabrigada entre os companheiros invigilantes. Permanece sozinha e, assediada como está, é suscetível de abater-se. Auxiliemo-la sem detença. Então, depois aqui na Calderaro, ele vai, né, junto com o André Luiz, né, ele vai assistir essa irmã Eulália passando uma mensagem refulgurante do seu pensamento, refulgurante do seu ânimo, para não se perder em mágoas, né, não deixar que a mágoa
assumisse algum tipo de domínio sobre ela, em função exatamente dessa fé intelectualizável que apresentava os irmãos da seara espírita dela, do estudo mediúnico que ela participava. A despeito ainda, como diz aqui, né, na lição, de não ter ainda adquirido também, ou seja, um conteúdo cultural no campo científico. O que é conteúdo cultural no campo científico? É ir para a universidade estudar? Não é ir para a universidade estudar, não precisa tanto. É buscar os ensinos, buscar os estudos, é ler, né? É buscar ali assistir bons programas, né, que tragam novas luzes, novas sementes, novas palavras, novos conceitos. Tudo isso é favorecer a presença e o descortinamento de novos pensamentos da nossa espiritualidade. E é importante, então, a gente verificar aqui que a tese animista, como foi dito anteriormente, ela é sempre utilizada quase como como os mesmos inquisidores do passado, se servindo aqui apenas de um distanciado conhecimento da fé raciocinada. E aí, ao mergulhar justamente, né, no conteúdo dessas referências, né, das lições, essas referências teóricas, né, os irmãos que comungavam da mesa junto com a irmã Eulália, eles se dispersavam no conteúdo fundamental, que é o ensino. Então, você conseguiu entender então como que se dá o processo de irradiação, né, do pensamento, a importância de que o médium estude para que possa ter conteúdos, né, para que a espiritualidade, o espírito amigo possa se servir daqueles conteúdos, organizar o pensamento que o médium quer passar a mensagem e irradiar aquele pensamento de forma organizada para o médium. E é importante que a gente, né, a cristã assistência, busque estar de coração voltado, genuflexo voltado para as mensagens, auxiliando, não ali como aos escutadores inquisitoriais, esperando vir a mensagem para que possa fazer uma análise, né, à luz da sua fé intelectualizada. Não é isso. E aí trouxe o irmão André Luiz o perigo dessa aplicação animista, da tese animista, de forma desenfreada, ou sem amor e sem espírito fraterno. E vem nossa irmã Joana de Ângeli, para finalizar o nosso estudo, né, sobre o caso da irmã Média Eulália, dizendo, no seu livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ditado pelo nosso irmão Divaldo Franco, lá na página 179. Ninguém há que, dominado pela sombra, possa desvelar significados profundos somente encontrados naquele que esteja identificado com a fonte do bem. Então, não há nenhuma lição, não há nenhuma comunicação que apresente sombra, tá certo, naquela comunicação, apresente ali significados profundos, que esses significados profundos não sejam daqueles espíritos que estejam em perfeita comunhão com o pensamento divino superior às leis naturais e amorosa. Ou seja, não há que buscar ali uma interpretação vazia de letras mortas se não se debruçar no conteúdo. Ainda que uma mensagem seja simples, seja simplória, tá certo? É necessário buscar ali as sementes do conteúdo, porque as sementes do conteúdo vão se verificarão nelas o que?
aqueles acórdãos mais significativos de um conhecimento superior e identificado como a fonte primária de ensinamentos. Ou seja, uma árvore começará a ser medido os seus bons frutos de acordo com os conteúdos. Então, esse é o primeiro ensinamento que se deve ter. E assim, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, finalizamos esse capítulo sobre a mediunidade, com a esperança de termos demonstrado para vocês, para todos nós, os seus princípios básicos, né, que formam desde da comunicação, da radiação, da necessidade do nosso aprimoramento, do nosso estudo, o nosso desenvolvimento moral para assimilarmos e sermos assistidos por bons espíritos, a nossa vontade de servir, como o nosso constante estudo para sermos melhores canais veiculadores das mensagens mais profícuas, mas ao mesmo tempo que possam, se for necessário, assistirmos aqueles irmãos que precisam ter doutrinações. Mas estude, sobretudo, a mediunidade, a assistência de uma casa amiga, que saiba distinguir, e um alerta do nosso irmão, do nosso querido irmão André Luiz, que possamos todos nos manter cientes da necessidade de uma fé raciocinada e longe da fé intelectualizada. A você, meu irmão, muito obrigado por estarmos aqui mais um dia nesse pequeno capítulo e esperamos você no próximo domingo e que tenha uma excelente semana. Que assim seja.